que de fato é sociologia. Se pararmos para imaginar, por exemplo, o que é sociologia, o que a sociologia estuda, para que serve sociologia, afinal de contas. Se nós pararmos, eu gosto muito de me gabar da minha disciplina nesse sentido, porque a própria sociologia é um tipo de ciência, um tipo de estudo, um tipo de área do conhecimento que simplesmente não para na prova do Enem. É um tipo de disciplina que te permite conhecer enquanto ser humano, na sua própria vida. Ela te permite uma série de discussões, por exemplo, que te permitem se entender enquanto indivíduo, enquanto sociedade, no final das contas. Se parar para imaginar, aquele aluno mais maroto, aquele aluno mais esperto, ele simplesmente vai olhar o nome da disciplina e fala o seguinte: sociologia é o estudo da sociedade? Tá certo, até certo ponto. Porque se pararmos para imaginar, desde a sua tia do colégio de história, que ensinava história para você, história pré-história, antiga, medieval, moderna, contemporânea, você sempre estudou a sociedade. Então, afinal de contas, qual seria o sentido da sociologia? Para que surgiu a nova disciplina? A sociologia, ela nasce como qualquer outra ciência dentro de um contexto histórico específico. E para isso, afinal de contas, a sociologia é uma disciplina muito nova, a gente vai parar para imaginar, por exemplo, no século XVIII. Esse século XVIII é um século muito importante para a história da humanidade. Neles acontecerão eventos históricos gigantescos que transformarão toda a realidade social, realidade política, econômica, religiosa, financeira e por aí vai. A sociologia, ela nasce dentro desse contexto. Se pararmos para imaginar, por exemplo, ao longo do tempo, desde a pré-história, desde o início da formação humana, as sociedades sempre se transformaram. O dinamismo histórico é muito forte. Esse dinamismo que vem se transformando desde o homem desenvolveu escrita, grupos sociais, cidades, religião, política e tudo mais. Esses grupos sociais, esse dinamismo, e aí principalmente se avançarmos um pouco no tempo, esse dinamismo principalmente pós-renascimento, ele vem ganhando cada vez mais ritmo. Um ritmo muito maior, até por exemplo, me permitam citar um historiador muito famoso, o Eric Hobsbawm. Esse sujeito, ele traz uma ideia, por exemplo, quando ele trata do século XX. Hobsbawm, ele traz a ideia de século XX, por exemplo, como breve século XX, ou um século curto. Mas afinal, professor, um século não tem 100 anos? Como é que é um breve século XX? Quando Hobsbawm ele coloca essa questão, ele está falando do dinamismo do século. Esse dinamismo do século XX, que é muito evidente, afinal de contas nós temos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós temos entre esse período, o período entre guerras, e com isso nazismo, fascismo, crise financeira, Revolução Russa, por exemplo, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Vietnã, nós temos Guerra do Golfo, Iraque e tudo mais. Esse não param de acontecer coisas. E daí dá um dinamismo de que o século foi muito mais curto. Mas se nós retomarmos um pouco no tempo nesse sentido, a própria sociologia ela nasce dentro desse contexto de transformações sociais do século XVIII. Transformações essas que mudaram a realidade da Europa e, consequentemente, do mundo. Afinal de contas, a Europa exerce grande influência no planeta. Se pararmos imaginar o seguinte, então, a sociologia estuda a sociedade, como você imaginou no início, e não só isso. A sociologia ela tem por objeto de estudo as relações sociais. Você vai parar para entender, por exemplo, como esse indivíduo, olha a noção de indivíduo aqui que vai ser importante para a gente, como esse indivíduo se relaciona com os grupos sociais ao qual ele faz parte. Essa relação, que nós vamos ver em outras aulas, vai desde a família, trabalho, escola, igreja e por aí vai, tudo bem? Então, se a gente parar para imaginar, o sentido da sociologia é tentar entender, no final das contas, como funciona. Que relação social é essa que o indivíduo estabelece com o grupo, ou com os grupos que ele faz parte ao longo da vida. Uma outra grande característica da sociologia que dá esse destaque para essa disciplina e pode servir muito bem para você, não só no Enem, mas na sua vida, a sociologia nos permite, afinal de contas, nós, nesse ritmo insano do dia a dia, nós temos o péssimo hábito de naturalizar conceitos. Mas afinal de contas, professor, o que é naturalizar conceitos? Muitas vezes existem muitas coisas no nosso dia a dia e aí você pode observar qualquer tipo de conceito, ele é construído em sociedade. Se ele é construído em sociedade, ele é construído com um objetivo específico. Isso vai desde o conceito de família. Pare e pense, por exemplo, família hoje, nós podemos dizer que família hoje é o mesmo conceito de família de 30 anos atrás? Acho que não. Afinal de contas, algumas décadas atrás, família era apenas o pai, a mãe e seus filhos. A ideia de sociedade hoje, a configuração de sociedade hoje nos permite abranger muito mais a configuração de família, ou pelo menos a definição de família. Um outro exemplo que a gente pode trabalhar com naturalização de conceitos é a ideia de pobreza. Afinal de contas, sempre existiram pobres? Acredito que não. Pobreza é algo construído em sociedade.
pobres é algo construído em sociedade. Afinal de contas, a nossa estrutura social, que alguns chamam de estrutura capitalista, por exemplo, essa estrutura de sociedade gera sim desigualdades, gera essa disparidade entre ricos e pobres. Afinal de contas, você já parou para se perguntar, por exemplo, quantas pessoas estão dormindo nas ruas hoje? Isso é natural? Acredito que não. Imagina a seguinte maneira, essas pessoas que convivem em sociedade, essas pessoas que estão morando na rua, essas pessoas que são pobres, a ideia de família, por exemplo, toda ela é construída num contexto histórico. Eu sempre brinco com os meus alunos, no final das contas, imagine qualquer conceito, família, amor, pobreza, enfim, imagina qualquer conceito, coloque esse conceito num plano cartesiano, e aí você tem duas variáveis, uma variável x, uma variável y. Vamos chamar essas duas variáveis x de espaço e y de tempo. Agora imagine esse conceito dentro desse plano cartesiano. Por exemplo, a ideia de família, se nós pararmos para imaginar, ela vai variar de acordo com o tempo e com o espaço. Imagine um outro conceito, por exemplo, como de participação feminina ou o papel da mulher na sociedade. Vamos mudar só um dos conceitos. Vamos manter 2017, por exemplo, que é o nosso ano. Em 2017, a ideia de participação da mulher é igual no Brasil do que, por exemplo, na Síria? A ideia do papel feminino na sociedade é igual nesses dois locais? E mudamos só uma variável. Ou se observarmos, por exemplo, o papel da mulher é igual se nós mudarmos o tempo e espaço. O papel da mulher hoje, que vem conquistando cada vez mais espaço, é igual ao que existia no século XIX no Brasil ou na Europa? De forma nenhuma. Então a sociologia ela tem por trunfo essa capacidade de nos permitir sair um pouco da Matrix, sabe? Permitir sair um pouco desse mundo letárgico que nós vivemos. Essa é a ideia de um pouco de alienação, como diria o Marx, nos permite adiantar um pouco o assunto. Então a sociologia ela nos permite cair um pouco essa máscara. A sociologia ela tem por importância permitir aos indivíduos conhecer muito mais o mundo que ele vive. Porque muitas vezes nós vivemos, mas não conhecemos, nós não vemos o mundo, nós só passamos por ele. Então a sociologia ela tem esse grande trunfo, não apenas te ajuda a gabaritar a prova do Enem, afinal de contas a nota vai ser máxima, e também te permite a entender enquanto ser humano, enquanto sociedade, te permite a enxergar de verdade a sociedade que nós vivemos. Mas se pudermos retomar, por exemplo, a ideia de sociologia dentro do contexto histórico, nós separamos, por exemplo, a Revolução Industrial. Lembre, por exemplo, do filme do Chaplin no Tempos Modernos. Imagina aquela sociedade, aquela linha de produção, que o Chaplin está lá sempre naquele ritmo insano. É aquela revolução industrial, aquela transformação de sociedade que nós estamos falando. Se pararmos a observar, por exemplo, na Revolução Industrial nós temos uma grande transformação nos mais variados aspectos da sociedade. Se pararmos a observar nesse assunto, por exemplo, aquela ideia de um êxodo rural, as pessoas começavam a sair do campo para a cidade e isso provocava, querendo ou não, um inchaço urbano gigantesco. Vamos lá, vamos fazer um comparativo agora com a atualidade. Cidades maiores, sem estrutura, gera condições de vida péssimas para a população. Além disso, nós temos a população está vindo para a cidade, as cidades estão sendo cada vez mais inchadas, a população vem em busca de emprego, mas não tem emprego para todo mundo. Isso gera um problema muito sério que nós sofremos até hoje, a ideia do desemprego. O desemprego hoje pode ser chamado de desemprego estrutural. Se podemos observar, por exemplo, se as pessoas não têm emprego, estão em condições horríveis de vida, gera miséria. Imagina quantos problemas sociais não emergem quando percebemos péssimas condições de vida. Imagina, por exemplo, se você não tem emprego, se você não tem comida, isso gera o problema da violência na cidade. Londres, durante a Revolução Industrial, seria o epicentro dessa transformação toda. Se a gente observa, por exemplo, não dá para falar de Revolução Industrial se nós observarmos a condição do trabalhador. Aquele professor de história que você teve no colégio, ele sempre te disse, olha só, a questão do trabalhador, o operário da fábrica, afinal de contas ele vai ganhar esse nome agora, esse operário ele tem altas jornadas de trabalho, não tem direitos trabalhistas, tem uma péssima condição de higiene no local, você não tem um respeito ao ser humano que está ali trabalhando. E afinal de contas, nós podemos imaginar, nesse ritmo da Revolução Industrial, a gente observa a seguinte situação. Existe uma questão, uma disparidade das desigualdades sociais e aquele ritmo, aquela função que vai funcionar nesse tempo todo, a ideia de uma maior produtividade no menor tempo. Outro aspecto vai ficar muito importante aqui nesse sentido, porque durante esse imaginário da Revolução Industrial, durante todas essas transformações sociais, emerge um outro problema, um grande medo do ser humano, a máquina. A relação homem-máquina vai ser muito importante para entender a situação de época. Essa relação do homem com a máquina, por exemplo, esse medo
que essa máquina venha substituir e acabar com a possibilidade de trabalho humano. E se o homem não tem trabalho, ele não tem renda. Ele perde, inclusive, a sua dignidade. Portanto, se observarmos essa relação do indivíduo com o trabalho, a Revolução Industrial, a própria Revolução Industrial é o sonho de uma burguesia. Classe social essa que emerge no fim da Idade Média e começa a ganhar cada vez um protagonismo maior na Idade Moderna. A Revolução Industrial é sim uma realização burguesa. E não dá para falar de burguesia de Revolução Industrial sem falar em liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico, por exemplo, ele tem um grande nome na filosofia e na história, que é o Adam Smith. Eu queria destacar com vocês aqui bem rápido, o Adam Smith, o liberalismo econômico, ele tem algumas características básicas, por exemplo. É um ideal político, um ideal econômico da burguesia. E se nós falamos de burguesia, por exemplo, e falamos em liberalismo, a gente fala da ideia de liberdade. Essa liberdade pode ser vista desde o iluminismo nos mais variados aspectos. Aqui nós vamos frisar a liberdade econômica, uma liberdade de comércio, liberdade essa que nem existia no modelo econômico anterior, que é o mercantilismo. Se você lembrar de história, por exemplo, o mercantilismo é aquele modelo das grandes navegações onde existia um protecionismo econômico gigantesco. O Estado, ele intervia demais na economia. Completamente contrária à visão burguesa do liberalismo econômico, que prega sim uma liberdade de comércio. Uma outra característica que eu queria destacar com vocês agora é a ideia de Estado mínimo. Esse liberalismo, que mais tarde nós chamaremos de capitalismo, esse liberalismo ele tem por característica a busca da mínima intervenção do Estado na economia. O Estado ele é importante, ou melhor dizendo, ele é um mal necessário. O Estado, para o liberal, ele tem por função garantir direitos básicos ao indivíduo, garantir serviços básicos, como saúde, educação, segurança, qualidade de vida. Mas na economia, para o liberalismo, o Estado não deve se meter. São as pessoas que devem realizar de forma livre o comércio. Tudo bem? Se pararmos para imaginar um outro evento que é fundamental para o nascimento da sociologia, nós traemos a Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, pautada nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Esses princípios que não ficam só no discurso, esses princípios que mudam a concepção de homem na sociedade. Agora sim nós podemos falar de indivíduos que têm direitos iguais. Todos vocês são iguais perante a lei segundo a Constituição, independente de cor, credo, classe social, time de futebol, como você queira imaginar. Se a gente parar para imaginar, agora sim, a concepção de igualdade jurídica dos indivíduos pode parecer comum para a gente, mas é um grande avanço, uma grande transformação social. A ideia de fraternidade no sentido de bom convívio entre indivíduos e a ideia de liberdade. Essa liberdade, como comentávamos antes, no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto religioso, no aspecto social. Você é livre, indivíduo, em expressão, em liberdade de pensamento. Tudo bem? Se pararmos para imaginar essa sociedade na qual nasce a sociologia, essa lógica de pensamento social, se a gente colocar do século XVIII, essa sociedade está embebida do que a gente vai chamar de euforia cientificista. Afinal de contas, lembre-se, é nesse momento, por exemplo, que está se destacando um tal de Charles Darwin, Lamarck, um pouco antes, o Newton. A ideia da ciência, uma devoção, um culto à ciência vai ser o tom do século XVIII. E, ao final de contas, a sociologia não estaria longe disso aqui. Se pararmos para imaginar, a sociologia nasce dentro desse contexto cientificista. A sociologia nasce dentro de uma relação direta com as ciências da natureza. Afinal de contas, você vai lembrar do professor de biologia também comentando um tal de método científico, no qual você observa, formula hipóteses, experimenta, prova. A ideia é mais ou menos essa. O nascimento da sociologia vai estar ligado diretamente a uma tentativa de compreender a sociedade através de leis naturais. Tentar compreender, através do método científico, como funciona a sociedade humana. E pararmos para observar nesse sentido, essa metodologia científica, esse método científico, ele é caracterizado, sim, por um rigor metodológico. E a sociologia ela vai beber muito disso no seu nascimento. A sociologia vai acreditar, por exemplo, dentro desse contexto de cientificismo, uma noção de progresso muito forte. Uma noção de que as sociedades evoluiriam com o passar do tempo. E, principalmente, evoluiriam se provocassem, por exemplo, a Revolução Industrial. Se a gente parar para imaginar, por exemplo, uma outra coisa que vai ser muito forte na sociologia e vai ser muito forte na sociedade moderna, principalmente na sociedade atual, que alguns chamam de pós-moderna, é a noção de indivíduo.
Desde o Renascimento, o homem perde um pouco desse senso de coletivo e ganha a ideia de indivíduo, por exemplo. E aí eu posso fazer uma relação direta com vocês com a literatura. Afinal de contas, a literatura nos permite também. E eu trouxe para a gente trabalhar hoje uma grande obra da literatura mundial, produzida pela Mary Shelley, o Frankenstein, que todo mundo, mesmo que não tenha lido, conhece o personagem Frankenstein. Frankenstein, nesse momento aqui, é um exemplo claro do que nós estamos falando. É um exemplo claro do que nós estamos discutindo desse espírito cientificista. Afinal de contas, lembre-se, o Victor Frankenstein, ou Dr. Frankenstein, se você lembrar, esse personagem da literatura, ele cria, através da ciência, algo impensável até então. Através de partes humanas, de partes mortas humanas, ele, através do método científico, através da ciência, ele produz algo que até então era impensável. Algo que só cabia a um personagem. Algo que só cabia a alguém, melhor dizendo, a Deus. Afinal de contas, lembre-se, quem é o único ser, o único indivíduo capaz de ressuscitar dos mortos? É a própria figura do Cristo, é a própria figura divina. Na obra do Frankenstein, a gente vai ter a seguinte situação. O Victor Frankenstein, através de partes mortas, através da ciência, ele é capaz de gerar vida. E isso é revolucionário, se a gente parar para imaginar. Mas sim, é ficção. Só que é uma ficção que faz uma referência direta ao que os homens imaginavam naquele momento. Através da ciência, eu recomendo muito para vocês nesse sentido. Uma edição que tem um prefácio da própria autora, no qual ele faz uma referência que eu trouxe aqui pra gente, o Frankenstein, o Prometeus moderno. Lembra do Prometeu, da mitologia grega? Aquele indivíduo que foi capaz de roubar o fogo dos deuses e dar o fogo de presente para a humanidade. Lembre-se da analogia, por exemplo. Quão é importante o fogo para a humanidade? O quanto a humanidade se desenvolveu a partir da manipulação do fogo. Esse fogo, essa referência do fogo, pode ser a ideia de liberdade. Essa referência do fogo pode ser a liberdade que o ser humano precisava. Nesse momento, se desvincular da ideia de religião e, através da ciência, uma liberdade ao conhecimento. Uma liberdade ao conhecimento, melhor dizendo. Então, apesar de ser uma obra ficcional, a literatura nos permite, sim, entender a sociedade de época. Afinal de contas, aquele autor, ele está inserido dentro de um contexto histórico. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, gente. Se a gente parar para imaginar, uma outra característica importante aqui, que surgiu muito na época, eu gostaria de destacar com vocês, afinal de contas já foi questão do Enem, é um tal de darwinismo social. Esse conceito de darwinismo social gera muita polêmica e gera muita confusão nos alunos até hoje. Mas afinal de contas, o que é darwinismo social? Eu preciso fazer uma referência direta ao Charles Darwin, e você conhece de biologia. Charles Darwin, teoria da evolução das espécies. Só que o Darwin, e isso tem que deixar muito claro, o Darwin nunca falou nada sobre sociedades humanas, sobre sociedades mais ou menos desenvolvidas, lembre-se. Segundo Darwin, espécies melhor adaptadas e aquelas sobreviveriam. Aquelas que não se adaptassem, cairiam em extinção. Darwin nunca falou sobre sociedades humanas. Só que as pessoas fizeram o seguinte, pegaram o que o Darwin disse, recortaram boa parte do pensamento de Darwin e adaptaram ao seu bel prazer. Adaptaram seus interesses, vamos colocar assim. Porque, por exemplo, vão começar a imaginar que nessa sociedade, através de método científico, e não sou eu que estou falando apenas, nesse momento, cientistas, ou aquela velha frase, baseado em dados científicos, nesse momento, cientistas de Harvard, Cambridge, Oxford, por exemplo, começavam a explicar, cientificamente falando, que existiriam raças superiores a outras. Existiriam sociedades mais evoluídas e sociedades menos evoluídas, no qual, por exemplo, adaptaram-se desse discurso e começavam a provar que brancos seriam superiores a negros. Imagina que coisa impensável, mas é ciência. E aí nasce dentro desse contexto algumas correntes científicas muito fortes. Algumas ciências, por exemplo, uma tal de eugenia. Lembra desse nome? Eugenia é uma corrente científica que pregava a existência de raças superiores às outras. E o problema causado pela eugenia na história, você conhece, por exemplo, como o apartheid na África do Sul. Você vai imaginar, por exemplo, a questão ariana do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Você vai imaginar, por exemplo, o problema do racismo nos Estados Unidos, que é um país tão democrático, mas vive, até hoje, diga-se de passagem, uma questão muito importante, uma questão muito delicada de preconceito racial, de violência, por exemplo, contra o negro. Então as pessoas se aproveitaram, esse filho não é do Darwin, as pessoas se aproveitaram de parte
do discurso do Darwin e adaptaram isso à sua realidade social. Afinal de contas, lembre-se, século XVIII e XIX, está acontecendo dois grandes eventos históricos, o neocolonialismo e o imperialismo. Afinal de contas, o darwinismo social serviu sim para justificar atitudes imperialistas. Justificar, por exemplo, a colonização da África e a colonização da Ásia. A gente vai imaginar, por exemplo, a sociologia nascendo dentro dessa série de transformações sociais. Nós falamos de Revolução Industrial, Revolução Francesa, revoluções políticas, intelectuais, como o Iluminismo, por exemplo, revoluções inglesas, gloriosa e puritana. A gente começa a imaginar, e não é à toa que a sociologia, no seu nascimento, carrega uma série de características. Lembre-se sempre, isso vai te ajudar muito na prova de ciências humanas. Todo e qualquer contexto, todo e qualquer conceito trabalhado, pense em um personagem, pense até na prova de linguagens. Está tudo dentro de um contexto histórico específico. Então a sociologia não é diferente. O nascimento da sociologia, e sim, ela tem um pai. Esse pai é um tal de Auguste Comte, lembra-se desse cara francês? O Auguste Comte ele vai estar dentro de uma corrente filosófica muito famosa, que você com certeza já ouviu falar, um tal de positivismo. O positivismo é uma corrente de pensamento que pregava, ou melhor, acreditava no progresso humano. Mesma ideia que a gente estava trabalhando na Revolução Industrial. Acreditava-se, por exemplo, e isso é uma frase que você pode anotar aí agora, a ideia de que um desenvolvimento industrial traria necessariamente um desenvolvimento social. Fato esse que a gente já caiu por terra. Olhe, por exemplo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Quanto desenvolvimento tecnológico houve na Segunda Guerra Mundial? Pense Hiroshima, pense Nagasaki. Olhe o que essa tecnologia também foi capaz de fazer. Mas no século XVIII, século XIX, quando está nascendo a sociologia, acreditava-se fielmente que o progresso industrial traria um progresso social. E o Comte, para justificar tudo isso, para justificar toda essa ideia, o Comte ele formula para a gente uma tese, formula para a gente uma teoria. Essa teoria nós chamamos de Lei dos Três Estados. Isso é facílimo, gente, facílimo. E se você domina, você sai muito na frente. Vamos lá. A ideia é o seguinte, a Lei dos Três Estados pregava ou acreditava que as sociedades humanas passariam por um processo evolutivo, passariam por um processo de desenvolvimento. E cada estágio de evolução social seria representado, por exemplo, ou ele seria entendido, segundo Comte, de acordo com a maneira como as sociedades explicariam a sua realidade. Ocorreria de acordo com cada sociedade concebe uma realidade social específica. E aqui fica uma dica para vocês. Não quer dizer necessariamente uma mesma linha cronológica. A gente pode estar falando de um momento específico no espaço e tempo e sociedades em espaços distintos com características completamente diferentes. Lembre-se, o Comte é europeu. Europa é essa que vivia a efervescência da Revolução Industrial. Então ele vai tomar como ponto máximo de evolução a sua sociedade europeia. Mas vamos começar de baixo. As sociedades menos evoluídas, ou estado menos evoluído, o Comte chama de estado teológico, no qual as explicações para as coisas, a explicação para a realidade, a explicação para o modelo de vida que você tinha, ele seria baseado, por exemplo, ou seria explicado a partir da ideia do mito ou da religião. Aí você imaginou, por exemplo, as sociedades da Grécia Antiga, a questão mitológica, pense no nascimento da filosofia, ou mesmo, se a gente avançar no tempo, a Europa católica medieval. Tudo bem? Então nós teríamos nesse sentido o estado teológico como aquele menos desenvolvido e as sociedades avançariam em explicação, tudo isso segundo Comte. O estágio intermediário de evolução social, o Comte chama de estado metafísico. E se a gente falar em metafísica, por exemplo, você vai lembrar de um outro elemento, de uma outra disciplina, que é a filosofia. Por quê? A partir de agora, no estado metafísico, a explicação para as coisas seria dada através da razão. A razão humana, lembre-se disso da filosofia. Afinal de contas, no momento do nascimento da filosofia, foi aquela ruptura, ou pelo menos aquele processo de ruptura, no qual os gregos, pense por exemplo, Tales de Mileto. O Tales é um cara que vai começar a ficar incomodado com a explicação puramente mítica. O Tales exige um nível de explicação muito mais racional, uma explicação muito mais ligada aos fenômenos da natureza, por exemplo. Então, segundo Comte,
o estado metafísico ou estado filosófico é um estágio mais avançado do que o teológico, mas ainda não é um estágio ideal. Afinal de contas, segundo Comte, o estado metafísico ele ainda permite uma série de subjetividades, e isso não é interessante para ele. Segundo Comte, o estado metafísico é um estágio intermediário, porque ele antecederia o estágio mais evoluído da sociedade. Ele antecederia, por exemplo, o que ele vai chamar de estado positivo. Esse estado positivo do Comte é o estágio de evolução que vivia a Europa industrial. Porque, afinal de contas, segundo ele, a sociedade seria mais evoluída a partir do momento que ela olhasse para a realidade e explicasse a realidade através do método científico. A ciência seria a grande base de explicação social. Tudo bem? Então, gente, muito cuidado, presta muita atenção. Lei dos 3 estados. Sempre que se fala de Augusto Comte, vai cobrar isso de vocês. Anota essa dica que é muito importante. Mas, afinal de contas, esse positivismo ficou apenas na Europa? Não. O positivismo tem muito a ver, inclusive, com a história do Brasil. Porque nesse momento, me permita fazer um link novamente com a história, nesse momento está acontecendo no Brasil um grande evento muito importante na nossa história, que é a proclamação da República. Se a gente fala em proclamação da República, você lembra da bandeira brasileira? Você lembra qual o lema que está escrito na bandeira brasileira, por exemplo? Ordem e progresso. Tem ideia mais positivista do que a noção de ordem e progresso? Essa noção de organização social, essa ideia de que a sociedade, através da ordem, evoluiria, passaria por um progresso social muito grande? Lembre-se, o Brasil tenta passar por vários surtos industriais. O Brasil acreditava nesse momento, ou melhor, aqueles caras que estavam por trás da proclamação da República, militares, por exemplo, no primeiro momento, acreditavam que o Brasil, através de uma ordem, através de um surto industrial e outros eventos, por exemplo, lembre do Segundo Reinado, aquele processo de branqueamento da população, e com isso você vê uma série de imigrantes. Nesse contexto, o Brasil estava sim ligado diretamente com a Europa. Nesse contexto, no nascimento da República Brasileira, você tem muito das ideias do Augusto Comte. Nesse momento da República Brasileira, a realidade nossa vai estar diretamente ligada a isso. Vai estar diretamente ligada, por exemplo, à noção de progresso. Então você pode sim fazer esse link com a história europeia, do nascimento da sociologia, com a história brasileira, com a história da República Brasileira.